Com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a um apêndice do trimestre dentro do espírito do portal Escola Dominical de sempre trazer subsídios complementares aos amados irmãos. Longe de nós acharmos que a Casa Publicadora das Assembleias de Deus fez alguma falha ou teve algum comprometimento na escolha do tema, longe disso. Nós sempre temos tido excelentes trimestres com grandes aulas, grandes lições, mas sempre surge um ou outro tema que pode ser tratado dentro do trimestre, na própria Escola Bíblica Dominical ou num culto de ensinamento. E dentro deste tema que nós estamos estudando neste terceiro trimestre de 2019, tempo, bens e talentos, sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado, dentro deste trimestre nós notamos a possibilidade de tratarmos de 3 outras mordomias que não foram tratadas numa lição específica. Aliás, em 2003, quando estudamos a doutrina da mordomia cristã, um destes 3 temas foi tratado, que era a mordomia dos talentos. Aí os irmãos percebam até que no título do trimestre nós temos tempo, bens e talentos. Então há uma menção aos talentos. E em 2003 nós tivemos uma lição sobre a mordomia dos talentos. E nós não tivemos agora em 2019. Então nós resolvemos tratar deste tema da mordomia dos talentos como um complemento para o nosso estudo da mordomia cristã. E ao lado da mordomia dos talentos, nós iremos tratar de 2 outras mordomias. Mordomias estas que foram tratadas num livro já clássico sobre a doutrina da mordomia cristã, que é o livro Lições de Mordomia, do pastor batista Walter Rachel, que foi pastor em Curitiba, no estado do Paraná. O pastor Walter Rachel escreveu uma lição de escola dominical para a Igreja Batista na década de 70 sobre a mordomia cristã e acabou publicando um livro que se tornou um clássico no assunto, onde ele trata de 2 outras mordomias: a mordomia da influência e a mordomia das oportunidades, que aliás é um entrelaçamento entre a mordomia do tempo, que foi assunto de uma das nossas lições, e a mordomia dos talentos. Então, já que vamos tratar da mordomia dos talentos, também resolvemos tratar da mordomia das oportunidades, que é o entrelaçamento da mordomia do tempo e da mordomia dos talentos, e da mordomia da influência. Os irmãos sabem que a mordomia, ela é uma administração que Deus dá ao homem daquilo que é de Deus. Não somos de nós mesmos. Deus é o Senhor de tudo. Está lá no Salmo 24, versículo 1, salmo muitas vezes mencionado durante este trimestre. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Apesar de tudo ser do Senhor, o Senhor encarregou o ser humano de administrar tudo que há na terra. É o que nós encontramos também no Salmo, desta feita o Salmo 8º, que nos diz o seguinte, Salmo 8º, versículo 5. Aliás, vamos ler o versículo 3. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo. Então os irmãos percebam que nós temos Deus como Senhor de todas as coisas, mas Deus
pôs o homem acima de toda a criação terrena, para que ele dominasse sobre esta criação terrena. E este domínio sobre a criação terrena é o que nós denominamos de mordomia, que vem de maiordomo, em latim. Mordomo quer dizer o servo principal, o maior dos servos. Esta mordomia é o tema deste nosso trimestre. E, como foi dito no título do nosso trimestre, nós devemos administrar o tempo, nós devemos administrar os bens e nós devemos administrar os talentos. E o que é talento? Talento é uma medida grega ou uma medida romana de peso, correspondente a mais ou menos 42 quilos. Isto é um talento. E a palavra talento passou a designar um dom, uma capacidade, uma aptidão, uma vocação, justamente por causa de uma parábola que Jesus contou. É por isso, aliás, por falar em mordomia, que nós escolhemos como texto áureo deste apêndice 1 de Pedro 4:10. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. O que nós verificamos aqui é que Deus dá aos homens dons para que eles os administrem. E nós devemos ser bons despenseiros, ou seja, distribuir aquilo que a multiforme graça de Deus nos dá. Este é o nosso dever, é o dever de todo ser humano como criatura divina escolhida por Deus para dominar sobre a criação terrena. Mas nós estávamos falando que talento, que é uma moeda, é uma medida de massa da Grécia e de Roma, equivalente a mais ou menos 42 quilos, passou a significar capacidade e aptidão justamente por causa de uma parábola que Jesus Cristo contou. É a parábola dos talentos que se encontra no sermão escatológico de Jesus, do Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 25. Aliás, é a última parábola do sermão profético de Jesus. E como o sermão profético de Jesus foi pronunciado na última semana de vida de Jesus, nós podemos dizer que foi a última parábola que Jesus contou. Contou para os seus discípulos, e ele conta a parábola dos talentos. E nesta parábola que todos nós conhecemos, a Bíblia diz, Jesus diz que um senhor ia fazer uma longa viagem e durante o tempo que ele ficaria ausente, ele encarregou 3 dos seus servos para cuidar de alguns talentos. Entregou 5 talentos a um servo, entregou 2 talentos a outro e entregou 1 talento a outro. E partiu para uma terra distante. Jesus diz que muito tempo depois, o Senhor voltou e os servos tiveram que prestar contas destes talentos. E o que nós encontramos aí é que aquele que tinha 5 talentos granjeou mais 5 talentos. Aquele que tinha 2 talentos granjeou mais 2 talentos. Mas aquele que tinha apenas 1 talento o enterrou, não negociou com ele. E quando foi prestar contas, disse que sabia que o Senhor era duro e que por isso ele enterrou o talento e estava devolvendo aquilo que pertencia ao Senhor. Mas o Senhor ficou indignado com este servo. Os outros 2 ele elogiou e disse que como eles tinham sido fiéis no pouco, sobre o muito seriam colocados. Mas aquele servo, que recebeu apenas 1 talento,
Foi mandado que aquele talento que ele havia devolvido, na verdade, fosse dado àquele que tinha 10 talentos, e aquele servo fosse lançado nas trevas exteriores, porque era um servo inútil, porque ele havia causado prejuízo ao Senhor. Porque, na verdade, se ele, ao invés de enterrar, tivesse entregado aos banqueiros, este talento não teria desvalorizado. Jesus, então, nos ensina algumas coisas preciosas nesta parábola. A primeira lição que nós temos nesta parábola é que os dons são dados por vontade do Senhor. Além desta parábola que Jesus contou dos talentos, o evangelista Lucas, ele também retrata uma parábola muito semelhante, que é chamada a parábola das minas. A parábola das minas que se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 19, a partir do versículo 11. Esta parábola Jesus conta quando está indo para Jerusalém. De Jericó, onde ele passou a casa de Zaqueu, ele agora vai para Jerusalém. É a sua ida para Jerusalém, também o início da parte final do seu ministério. A gente verifica nestas duas circunstâncias destas parábolas a importância que Jesus dá ao assunto mordomia. Quando ele está indo para Jerusalém, para lá culminar o seu ministério, quando os seus discípulos estão achando que o reino de Davi será reinstalado, Jesus fala de serviço, conta a parábola das minas. É o primeiro assunto, no momento que ele vai para Jerusalém, que ele trata. Ele trata o assunto do serviço. E a parábola das minas é muito parecida com a parábola dos talentos. Só que aqui, Jesus diz que já um homem nobre também ia para uma terra remota, a fim de tomar um reino e voltar depois. E ele então chama 10 servos e dá a cada servo 10 minas e manda que eles negociassem estas minas até que ele voltasse. E na verdade, o primeiro tem um rendimento excepcional. Da sua mina, ele rende 10 minas. O segundo, da sua mina, ele rende 5 minas. E o outro guardou a mina no lenço, e a mina também é uma medida de peso, uma medida de massa menor que o talento. E ele também faz a mesma coisa. Ele diz que sabia que o senhor era duro, e então ele não negociou. E também ele é lançado, né? Tirada a mina dele, dada aquele que tem 10 minas. Jesus, mas aqui nessa segunda parábola, todos receberam a mesma quantidade e renderam diferentemente. Mas em ambas as parábolas, nós vemos que Jesus, ele diz que o Senhor é o dono dos talentos e das minas. O Senhor é o dono de tudo, como nós vimos no Salmo 24, versículo 1. Nós apenas administramos aquilo que Deus nos dá. E devemos administrar bem. É preciso que haja proveito daquilo que recebemos da parte do Senhor. Na parábola das minas, isso é explícito. Olha o que está escrito lá em Lucas capítulo 19, versículo 13. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Aqui é bem explícita essa ordem do Senhor. Já lá na parábola dos talentos, não há explicitamente esta ordem.
Mas os 2 servos que foram elogiados negociaram os talentos. E foram elogiados por isso. De sorte que era isto que o Senhor esperava que eles fizessem. Então veja bem que no nosso textuário nós dissemos, cada um administra os outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. É preciso que nós saibamos que todas as aptidões que nós temos, todos os dons que nós temos, todas as vocações que temos, elas precisam ser negociadas, ou seja, colocadas em uso. Veja bem que uma quantidade de dinheiro, uma quantidade de riquezas, ela é negociada, quer dizer, ela tem que ser movimentada. Ela não pode ficar parada, porque se eu pegar um monte de dinheiro e colocar debaixo do colchão, esse dinheiro vai desvalorizar. Eu preciso fazer aplicações, eu preciso investir, sem o que eu não poderei fazer render aquele meu dinheiro. Os dons que recebemos da parte de Deus devem ser negociados, ou seja, devem ser colocados em exercício. É um dever que temos de usar aquilo que Deus nos deu para o bem, para a glória de Deus. Porque não são nossos. Nós não podemos reter aquelas aptidões, nós não podemos reter aquela capacitação que Deus nos deu. Jamais podemos fazer isso. Porque somos mordomos. E é interessante que a Bíblia diz que Deus deu e se ausentou. O Senhor, seja o Senhor, na parábola dos talentos, seja o homem nobre na parábola das minas, eles se ausentaram. E esta ausência física do Senhor representa a nossa peregrinação terrena. Deus, ele não se ausenta da criação. Ele não criou as coisas e abandona a criação. Não, ele é um Deus participante. Mas ele não está fisicamente presente entre nós. Jesus subiu aos céus e vai retornar para buscar a igreja. E a igreja tem consciência disso. Pedro fala disso quando prega lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, no capítulo 3, ele diz assim, no versículo de número 19, Atos 3 e 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Pedro mostra aqui a consciência que ele tinha, que Jesus tinha ido aos céus e só voltaria para os tempos da restauração de tudo. E durante esta ausência, nós devemos negociar os talentos, os dons que Deus nos deu. Este tempo, que é variável a cada um, é o tempo que Pedro chama de nossa peregrinação. Lá em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 17, 1 de Pedro 1 e 17, Pedro diz assim, e se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação.
Nós somos peregrinos aqui na terra. Estamos de passagem por aqui. E durante este tempo que estamos aqui, estamos ausentes, o Senhor está ausente fisicamente de nós. E entregou a nós talentos, dons, capacidades, aptidões para serem usados para a sua glória. E Ele vai cobrar de nós estes dons que Ele nos deu para administrar. Esta é a mordomia dos talentos. Cada um de nós recebe pelo menos um dom. Veja que na parábola das minas, os 10 servos receberam 10 minas, uma mina cada um. Na parábola dos talentos, um recebeu 5, o outro recebeu 2, o outro recebeu apenas 1. Ninguém ficou sem receber nada. Pelo menos a nossa vida nós temos que não é nossa, é de Deus. E este tempo da peregrinação, nós teremos que prestar contas a Deus. Tudo quanto Deus nos tem dado, nós temos que usar para a glória dele. Nós encontramos lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 39. 1 Coríntios, capítulo 10. Aliás, não tem 39 aqui. 31, desculpe. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Deus pôs sob os pés do ser humano toda a criação terrena e deu ferramentas diferentes a cada um. É interessante, na parábola das minas, ele dá uma mina a cada um, mas o rendimento é diferente de cada um. Já na parábola dos talentos, ele dá quantidades diferentes de talentos, e o rendimento é igual. O que tem 5, granjeia mais 5, o que tem 2, granjeia mais 2, ou seja, eles dobraram. Isso mostra que cada ser humano deverá responder pessoalmente a Deus, que não há duas pessoas idênticas. Quando Deus distribui igualmente, o rendimento é desigual. E quando Deus distribui desigualmente, o rendimento é igual. É o que o escritor aos Hebreus diz, lá em Hebreus, capítulo 4, capítulo 4, versículo 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Cada um de nós, individualmente, prestará contas ao Senhor dos talentos que recebemos. Ninguém poderá dizer, nunca recebi nenhum talento. Poderá querer fazer como fizeram os servos inúteis, tanto da parábola das minas quanto da parábola dos talentos. Ambos procuraram justificar a sua negligência, mas não conseguiram. Tiveram o devido castigo, porque causaram prejuízo ao Senhor. Não administraram o que deveriam administrar. Cada um administre o seu dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. O primeiro ensino, como dissemos, é que os bens são dados por vontade do Senhor. O segundo ensino é que todos os dons são de muito valor. Tanto a mina tinha um valor e o talento tinha um valor considerável. Eram coisas valiosas, tanto que foram negociadas e deram rendimento. Tudo
tudo que Deus dá é bom. E isso é mais do que merecemos. Veja que Pedro fala que quando Deus dá o dom, é pela sua graça, é o favor não merecido. Nós não merecíamos receber nada, mas mesmo assim o Senhor nos dá capacitações, nos dá aptidões, nos dá dons, nos dá talentos. E vejam, irmãos, que quando falamos de dons e talentos, nós estamos falando em dons e talentos tanto naturais quanto sobrenaturais. Tudo é de Deus. Quando a Bíblia fala do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, não está falando de nada espiritual. Está falando do universo, dos seres humanos, da terra, da matéria. Todo ser humano recebe talentos da parte de Deus. Quantas pessoas nós vemos que têm verdadeiros talentos, por exemplo, na música, no desenho, na eloquência, no pensar, no calcular, no administrar, no cuidar de vidas, como os médicos. Cada um tem a sua vocação, cada um tem o seu talento. Isso é dado por Deus. Deus não dá talentos apenas àqueles que creem em Jesus e nascem de novo. Não. Toda criatura, veja bem que o texto diz, e não há criatura alguma. Quando a Bíblia fala em criatura, está falando do ser humano enquanto tal, enquanto obra de Deus. Independentemente de ele ser salvo ou não, de ele crer em Cristo ou não. Os dons chamados naturais são dados por Deus. A facilidade que alguém tem para cantar, a facilidade que alguém tem para memorizar, a facilidade que alguém tem para dançar, a facilidade que alguém tem para desenhar, a facilidade que alguém tem para conversar, para discursar. Tudo isto são dons dados por Deus e que sobre os quais deveremos prestar contas, porque estes dons naturais devem ser usados, negociados para a glória de Deus. Devem promover a glória de Deus. Devem promover o bem do próximo. Devem promover o bem da sociedade. Devem ser usados para o bem. São dons naturais, mas são dons de Deus. E aqueles que creem em Jesus, que são salvos, têm os seus pecados perdoados, estes, além dos dons naturais que toda criatura humana tem, eles também recebem bênçãos espirituais, recebem dádivas espirituais. O próprio Pedro, no dia de Pentecostes, na primeira pregação da igreja, ele fala sobre isso, Atos capítulo 2, versículo 38, e disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aquele Espírito Santo que havia sido derramado naquele dia sobre quase 120 discípulos, agora era oferecido a todos quantos crescem em Cristo Jesus. E além do dom do Espírito Santo, outros dons espirituais. A Bíblia está repleta de listas de dons espirituais, os dons chamados carismáticos em 1 Coríntios capítulo 12, os dons de serviço em Romanos capítulo 12, eles todos misturados ali em 1 Coríntios capítulo 12 na parte final.
Os dons ministeriais que estão em Efésios capítulo 4 são dons que Deus deixa à sua igreja. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 3, o apóstolo Paulo diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. A Bíblia diz que há sinais que seguem aos que creem. São dons, são talentos sobrenaturais que são entregues àqueles que recebem a Cristo Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. E como acontece nos dons naturais, nos dons sobrenaturais, pelo menos um dom nós recebemos. Não sei se um dom de serviço, se um dom carismático, se um dom ministerial. A verdade é que ninguém fica sem receber pelo menos um talento sobrenatural. E este dom também precisa ser negociado, também precisa ser usado, ser exercitado para a glória de Deus. Não podemos enterrá-lo, não podemos guardá-lo num lenço, como fizeram os servos inúteis, seja da parábola dos talentos, seja da parábola das minas. Tudo é de Deus. E haveremos de prestar contas pelo que fizemos por meio do corpo, ou bem ou mal. Paulo fala disso quando fala do tribunal de Cristo, que será exatamente para julgar as obras dos cristãos, dos salvos, sobre o que eles fizeram com aquilo que Deus lhes deu. Sejam dons naturais, sejam sobrenaturais. Os ímpios também hão de dar conta no juízo do trono branco dos dons naturais que receberam da parte de Deus e que, em vez de glorificarem a Deus, serviram para desobedecer-lhe. Tomemos os devidos cuidados, irmãos. Temos um dever diante de Deus. É a mordomia dos talentos. Haveremos de prestar contas diante de Deus. E cada dom, como eu disse aqui, é de muito valor. Jesus utilizou da mina, utilizou do talento para mostrar o valor que se devia ter, né? A mina tinha mais ou menos meio quilo. E o talento, como eu disse, por volta de 43 quilos. Outra coisa que nós aprendemos é que a distribuição é feita conforme a vontade de Deus, e ela é justa, porque Deus é justo. Jeremias chama o Senhor de justiça nossa. Abraão diz: não faria justiça o juiz de toda a terra, mas justamente porque ela é justa, ela não é igualitária. Porque, como eu disse, na parábola das minas ele distribuiu por igual, o rendimento foi desigual. Porque cada um é cada um. Deus não trata com a massa, Deus trata individualmente. E Deus conhece a estrutura de cada um. O que diz o salmista lá no Salmo 103. Salmo 103. Salmo 103. Ele diz assim: o Senhor conhece a nossa estrutura. Versículo 14. Pois Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Ele conhece a cada um. Por isso Ele deu 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para o outro.
Aquele que recebeu um talento foi justamente o que não cumpriu o seu dever. Mas ele tinha capacidade, sim, para negociar um talento. Como o que tinha 2, negociou 2. E o que tinha 5, negociou 5. Deus é justo. Por isso não nos preocupemos se alguém tem mais talentos do que eu. Negocie o seu. Não fique olhando para o do outro. Não fique olhando para, invejando o talento do outro. Veja qual é o seu e negocie o seu. Use o seu para a glória de Deus. As duas parábolas nos ensinam também que os dons precisam ser exercidos. É um dever de cada um de nós exercer este dom e que nós iremos prestar contas de cada um deles. Se salvos, no tribunal de Cristo. Se ímpios, se perdidos, no juízo do trono branco. Mas ninguém deixará de prestar contas diante de Deus. Temos consciência deste nosso dever? Os dons não são nossos. Os talentos não são nossos. Devemos usá-los, exercitá-los para a glória de Deus. E em que tempo? Em que tempo? No tempo que é a nossa peregrinação na terra. É o tempo da nossa vida aqui na terra. Não sabemos quanto tempo será, mas eu tenho que aproveitar este tempo. E aí entra a outra mordomia que eu disse para os irmãos que haveríamos de tratar, que é a mordomia das oportunidades. A mordomia das oportunidades. Que é negociar os talentos no tempo que Deus nos dá sobre a face da terra. Entrelaço a mordomia do talento com a mordomia do tempo. Nós já vimos que o tempo é dado por Deus a nós e que nós somos criados debaixo do tempo, que é o tempo cronológico, e eu tenho que estar em sintonia com o tempo de Deus. O tempo cronológico é Cronos e o tempo de Deus é o Kairos. Kairos era o Deus da oportunidade. Quando as pessoas iam para os Jogos Olímpicos na Grécia Antiga, quando chegavam no estádio da cidade de Olímpia, havia 2 altares a 2 deuses. O deus Hermes, que era o deus mensageiro do Olimpo, e o deus Kairos, que era o deus da oportunidade. E é interessante que a imagem do deus Kairos, na mitologia grega, era um homem careca com um rabo de cavalo na frente. E o deus Kairos, na mitologia grega, ele era um deus extremamente rápido, ele corria muito. Ninguém conseguia pegá-lo, a não ser se pegasse o seu cabelo, que era um rabo de cavalo, na frente. Ou seja, a oportunidade tinha que ser encarada de frente. Se deixasse a oportunidade passar, você não conseguia pegá-la mais. E aí isso nos faz lembrar um provérbio chinês que dizia que 4 coisas não voltam atrás. Uma destas coisas era a oportunidade perdida. O que é oportunidade? Oportunidade é a circunstância favorável para a realização de algo. Então eu tenho que aproveitar a circunstância, o momento é favorável para fazer algo. Fazer o quê? Aquilo que eu tenho condições de fazer, porque eu recebi de Deus esta aptidão, esta capacidade,
eu recebi de Deus estas coisas. Por isso, eu aproveito o momento e faço aquilo que eu tenho que fazer. É um dever que eu tenho, aproveitar o momento para fazer aquilo que Deus me capacitou para fazer. Isto é a mordomia da oportunidade. Aproveitar a ocasião para glorificar o nome de Deus. Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Eu tenho o dever de aproveitar a oportunidade que se me abre para fazer algo para a glória de Deus. É aproveitar o momento para fazer aquilo que eu preciso fazer, que eu tenho capacidade para fazer. Mas isso só é possível se eu tiver discernimento espiritual. Se eu estiver em sintonia com Deus. Se eu estiver em comunhão com Deus. Se eu tiver sabedoria. Isto é que é sabedoria. Sabedoria não é conhecimento, não é erudição, não é escolaridade. Sabedoria é fazer a coisa certa, da maneira certa, no momento certo. Fazer o que é certo é negociar o talento que Deus me deu. No momento certo, é aproveitar o momento para glorificar a Deus, a mordomia da oportunidade, da maneira correta. E para ser sábio, eu preciso, como diz Pedro, andai em temor no tempo da vossa peregrinação. É estar em temor, debaixo do temor de Deus. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Está lá no Salmo 111, versículo 10. Em Provérbios 9 e 10. Se eu temo a Deus, se eu obedeço a Deus, se eu respeito ao Senhor, se eu reconheço que Ele é Senhor, eu sei que eu tenho o dever de aproveitar o momento para fazer aquilo que Ele me deu condições de fazer, que é negociar o talento que eu tenho, exercitar a capacidade que Ele me deu, aproveitando o momento. Isso é a mordomia da oportunidade. Salomão escreve lá em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Eclesiastes 9 e 10. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Eu tenho que aproveitar o momento, a oportunidade, e fazer o que eu tenho de fazer conforme as minhas forças. Foi o dom que Deus me deu. Aquele que tinha 2 talentos produziu mais 2. Aquele que tinha 5 produziu mais 5. Foi conforme as suas forças. E o Senhor reconheceu isso. E os premiou por isso. Mas eu preciso aproveitar o tempo. E este tempo é o tempo da minha peregrinação. Porque na sepultura não há mais o que fazer. Depois que eu passar por esta terra, não há o que eu possa fazer para negociar os talentos. Depois que eu tiver que prestar contas com o Senhor, não há o que eu possa fazer. Aquele que guardou a sua mina no lenço não teve outra chance. Não existe reencarnação. Não. Não há o que fazer. É no tempo da peregrinação. É por isso que o tempo
do cristão, do servo de Deus, é hoje. O escritor aos Hebreus escreveu isso lá em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, versículo 7. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está escrito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O tempo que nós temos para trabalhar para o Senhor, o tempo que nós temos para cumprir este dever, é hoje. A oportunidade é agora. Hoje é o dia aceitável. Hoje devemos exercitar os dons e fazer aquilo que temos de fazer conforme as nossas forças. O amanhã não nos pertence. O ontem já passou. Aproveitemos o tempo kairós, o tempo de hoje. Lembrando que sempre é tempo de pregarmos o Evangelho. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Paulo, ele deixa isso bem claro na sua última carta. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, ele diz o seguinte para o seu filho na fé, Timóteo, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. Alguém diz, mas eu não tenho que usar o tempo de Deus, estar na sintonia com Deus? Como é que aqui diz tempo e fora de tempo? Porque o tempo de pregar o evangelho é agora. Quando fala tempo e fora de tempo, quer dizendo, mesmo que você ache que vai ter vantagem em pregar o evangelho, pregue. Mesmo que você ache que será perseguido, que sofrerá mais por pregar, pregue mesmo assim. Porque nós fomos chamados, todos nós, a aproveitar o tempo para dizer que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e brevemente voltará. A pregação do Evangelho, o testemunho de Cristo, é a tempo e fora de tempo, é a todo momento. Devemos estar glorificando o nome do Senhor. Não tanto por palavras, mas principalmente por obras. Porque quando virem as nossas boas obras, glorificarão ao nosso Pai que está nos céus. E por falar nisso, nós chegamos na terceira mordomia, que é a mordomia da influência. Quando Jesus fala sobre as nossas boas obras, para que glorifiquem o vosso Pai que está no céu, ele está falando da mordomia da influência. Assim que Jesus disse como eram as características dos seus discípulos, lá no Sermão do Monte, que é o sermão doutrinário de Jesus, é o sermão ético de Jesus, quando ele diz das características dos discípulos, de seus discípulos, ele imediatamente diz que é o sermão das bem-aventuranças. Cada bem-aventurança traz uma qualidade do servo de Deus, tanto que cada uma delas corresponde às qualidades do fruto do Espírito. O Senhor Jesus diz, vós sois o sal da terra. O Senhor Jesus diz, vós sois a luz do mundo. E ao dizer que nós somos o sal da terra, ele diz, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Quando ele diz, vós sois a luz do mundo, ele diz, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá a luz a todos que estão na casa. E aí ele diz, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Jesus disse que é dever dos seus discípulos ser sal da terra e ser luz do mundo. É dever dos seus discípulos ser sal da terra e luz do mundo.
Nós temos que dar sabor e conservar este mundo que está no maligno. Nós temos que iluminar este mundo que está nas trevas. Por isso que Walter Rachel chama esta mordomia de mordomia da influência. Por quê? Porque nós temos que influenciar o mundo. Nós temos que influenciar o mundo. O ser humano não foi feito para viver só. Não é bom que o homem esteja só. Gênesis 2:18. Nós somos feitos para conviver uns com os outros. E nesta convivência, nós nos influenciamos. O que é a influência? É este avanço em meio às adversidades. É o poder de produzir um efeito sobre o outro. O servo de Deus, ele tem um dever de influenciar os outros, levá-los a adorar a Deus, levá-los a glorificar a Deus, levá-los a obedecer a Deus. Nós temos que ter uma ação de influência. O sal, ele muda o sabor do alimento. O sal, ele impede que o alimento se apodreça. A luz, ela elimina a escuridão, elimina as trevas. Jesus diz, você é a luz do mundo. Você é o sal da terra. Você deve influenciar as pessoas e não ser influenciada por elas. Porque não há neutralidade. Ou eu influencio, ou eu sou influenciado. Se eu for influenciado, eu serei o sal insípido. Eu não vou salgar. Por isso eu não vou dar sabor. Eu não vou conservar nada. Serei pisado pelos homens. Porque quando o sal não tinha mais essa propriedade, ele era colocado como hoje a gente coloca o asfalto para as estradas. Mas aqui, o cristão que não influenciar, ele será influenciado. E, portanto, ele ficará completamente dominado pelo mundo. E servirá, muitas vezes, de instrumento de escândalo. Porque se ele se projeta na sociedade como um servo de Deus, e ele é influenciado pelo mundo, e será dominado pelo mundo, pelo pecado, ele vai causar o tropeço de muita gente. E ele será instrumento de escândalo. E Jesus diz que essas pessoas não têm um bom fim. Mateus capítulo 18, versículo 6. Mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Cuidado, meus amigos. Você foi chamado para influenciar. Você foi chamado para glorificar, que as pessoas glorifiquem o nome de Deus por sua causa. Cumpra esse dever. Porque se você não o cumprir, você corre o risco de ser instrumento de escândalo. Seja um influenciador. Não faça a diferença, como costumam dizer por aí. Seja diferente. E o Senhor certamente
será glorificado na sua vida. Cada um administra o dom como recebeu. Use o seu talento natural e sobrenatural para a glória de Deus. Mordomia dos talentos. Aproveite o tempo oportuno, o momento que é a sua vida, que é o tempo de hoje, para exercer esses talentos. A mordomia das oportunidades. Seja sal da terra e luz do mundo. Influencie os outros. Façam com que os outros glorifiquem a Deus. Para que você não seja instrumento de escândalo. Mordomia da influência. Que estas 3 mordomias complementares sirvam para robustecer ainda mais o estudo da doutrina da mordomia cristã neste trimestre. Amém.